Olá pessoal, boa tarde, né? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do terceiro bimestre. Eu peço que vocês localizem no livro didático de filosofia, o capítulo 5, que inicia na página 58, certo? E esse capítulo ele vai falar sobre a filosofia medieval. Ele traz como título os principais períodos da história da filosofia, mas ele vai trabalhar, na verdade, todos os principais pontos da filosofia medieval, certo? Então, na página 59, ele traz um breve resumo do que foi a filosofia antiga, né, dizendo que compreende os 4 períodos da filosofia que nós vimos, né? Período pré-socrático, socrático, sistemático e helenístico. E aí nós traremos a ideia da filosofia medieval, como eu já disse a vocês. Então, inicialmente, nós temos o posicionamento de que a filosofia ela está na história, né? Ela está na história porque manifesta e exprime os problemas e as questões que em cada época os seres humanos colocam para si mesmos diante do que é novo e ainda não foi compreendido. E ela tem uma história porque essas respostas, soluções e as novas perguntas, né, que se tornam em outros saberes, tornam-se novos problemas que outros filósofos tentam resolver. E aí as gerações posteriores podem tanto aproveitar o passado filosófico como criar um novo, né? Criar um processo histórico novo da filosofia. Mas adentrando propriamente no capítulo, nós temos aí, né, a filosofia, os períodos da história da filosofia. Nós temos a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Nesse próximo slide, nós estamos vendo um resumo, né, da filosofia antiga, pré-socrático, socrático, que é o período clássico, e o período pós-socrático, que é o período helenístico e sistemático. Mais uma vez, a ideia de que Sócrates foi um marco, né, é tradicionalmente considerado um marco divisório na história da filosofia grega, né, e que sua filosofia era desenvolvida mediante diálogos críticos com seus interlocutores. A filosofia medieval, pessoal, ela é dividida em patrística, escolástica e renascimento. Vamos iniciar falando sobre a filosofia patrística. No livro, começa na página 29, certo? Então, a filosofia patrística inicia com as epístolas do apóstolo Paulo, né, e o evangelho do apóstolo João, e termina no século 8, quando teve início, né, o próximo período, que é o período escolástico. A filosofia medieval, pessoal, ela é bastante marcada com a presença do cristianismo, né, que é a mais nova religião que acaba se propagando por diversos povos, né, substituindo a religião politeísta, né, que era a religião anterior ao cristianismo, né, os deuses, a presença dos deuses, principalmente na Grécia Antiga, certo? Então, a filosofia medieval ela é marcada pela presença, como eu já disse, do cristianismo, tá? E a filosofia patrística ela recebe esse nome justamente porque ela surge, né, das obras dos padres da Igreja Católica, certo? Ou seja, dos dirigentes espirituais e políticos dos cristianismos, né, do cristianismo, tá? A patrística ela resultou do esforço na tentativa, na verdade, de conciliar a nova religião, que era o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, né? A fim de convencer os pagãos da nova verdade e convertê-los a ela, né?
A intenção era converter todos ao cristianismo. A filosofia patrística liga-se, portanto, à evangelização, né, e à defesa da religião cristã contra os ataques que recebiam à época. Então, como eu já disse, né, o resultado do esforço para conciliar a nova religião, o cristianismo com o pensamento filosófico dos gregos romanos. E aí surgem algumas ideias, pessoal, que até então não eram conhecidas, né? A patrística, ela introduziu ideias desconhecidas para os filósofos gregos. E que ideias eram essas? A ideia da criação do mundo a partir do nada, né? A ideia do pecado original, a ideia de Deus como uma trindade una, Pai, Filho e Espírito Santo, né? De encarnação e morte de Deus, de juízo final, né? O fim dos tempos, de ressurreição dos mortos, tá? Além disso, a patrística também precisou explicar, né, como o mal pode existir no mundo, uma vez que tudo foi criado por Deus e que é pura perfeição e bondade, né? Introduziu, sobretudo, com Santo Agostinho, que é um dos principais nomes, né, da patrística, tá aí, ó, destaque, Santo Agostinho, né? A consciência moral, a ideia do homem interior e do livre-arbítrio da vontade, né? A qual, por meio dela, explicava-se que o ser humano, por ser dotado de liberdade, para escolher entre o bem e o mal, é responsável pela existência no mundo, né, de todo o mal que existe no mundo, certo? Então, a ideia principal de Santo Agostinho estava baseada no livre-arbítrio, na possibilidade de escolha entre o bem e o mal. E aí, para impor essas ideias cristãs, os padres, né, acabaram transformando em verdades reveladas por Deus, né? Por serem decretos divinos, elas seriam dogmas, ou seja, né, verdades irrefutáveis e inquestionáveis. Com isso, criou-se uma distinção entre as verdades de fato e as verdades de fé, né, as verdades da fé, certo? As primeiras introduzem a noção de conhecimento recebido por uma graça divina, né, que são as verdades da fé, as verdades reveladas, né, superiores ao simples conhecimento racional, né, estariam relacionadas à fé, né, e a segunda seria o conhecimento obtido pela razão humana, ok? E a esse respeito, haviam três posições principais. Os que julgavam fé e razão irreconciliáveis, e a fé deveria ser superior à razão, né? Então, você quer conhecer, mas você só pode conhecer até onde a sua fé permitir. Os que julgavam fé e razão conciliáveis, mas, mais uma vez, subordinavam a razão à fé, né? Creio para compreender. E os que julgavam razão e fé irreconciliáveis, né? Mas afirmavam que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento, certo? Por isso, razão e fé não deveriam se misturar. A razão se refere a tudo o que concerne a vida temporal das pessoas no mundo. Nesse momento, pessoal, né, logo depois a isso, paralelo, na verdade, é o período que está acontecendo as Inquisições, né, que a Igreja Católica condena até inclusive a morte, né, aqueles que são contrários às verdades ditas como dogmas da Igreja, ou seja, verdades que não podem ser questionadas. Por hoje, eu vou pedir a vocês que façam a leitura da página 59 e 60, né? E aí, na próxima semana, a gente se encontra para dar continuidade ao capítulo. Tenham todos um bom dia.